Saudações acadêmicas a todos os participantes da terceira Jornada Internacional em Pesquisa Científica, Sociedade, Cultura e Poder. Eu sou Elmara Vanderlei, professora adjunto da Universidade Federal de Campina Grande, lotada na Unidade Acadêmica de Direito do Centro de Ciências Jurídicas e Sociais, localizado na cidade de Sousa, no interior da Paraíba. Sou graduada, sou mestre e doutora em História, pesquisando sobre a história da psiquiatria no estado da Paraíba. O trabalho que eu apresento agora está intitulado como A Maravilhosa História de Maria Umbelina de Albuquerque, Maranhão, Relações de Poder nas Províncias da Paraíba e do Rio Grande do Norte, Brasil, na segunda metade do século XIX. Esse trabalho teve como objetivo analisar a trajetória de vida e as resistências de Maria Umbelina de Albuquerque, Maranhão, que foi a protagonista do episódio conhecido como a Lenda da Ressuscitada e que teve por lugares as províncias da Paraíba e do Rio Grande do Norte entre os anos de 1858 e 1863. O caso teve origem ainda no doutorado, quando eu encontrei pela primeira vez uma informação sobre a remessa da senhora Maria Umbelina para a corte como louca, para o Hospício Pedro II. Ocorre que aquilo chamou a minha atenção devido ao impedimento que havia por meio de um ofício circular de 1854, que dizia que nenhum louco deveria ser enviado para a corte senão com autorização prévia. Apesar disso, procurei na documentação do presidente da província, nos documentos do estado, mas não achei nada que pudesse remeter ao caso da senhora Maria Umbelina, para o qual eu não tinha um sobrenome. Meses depois, quando pesquisava sobre a biografia do provedor da Santa Casa de Misericórdia, Lindolfo José Correia Neves, uma frase chamou a minha atenção. Pese que esse provedor ele era o administrador daquele estabelecimento nos anos em que Maria Umbelina esteve presa, esteve internada lá entre 1862 e 1863. E essa frase que chamou a minha atenção dizia: esteve envolvido no polêmico caso da mulher ressuscitada, isso enquanto advogado. De imediato, eu associei Maria Umbelina, mulher ressuscitada, e o padre Lindolfo José Correia Neves, coloquei essa relação na internet, num comando, e, para minha surpresa, apareceu ali a lenda da ressuscitada. Ao ler, deparei-me então com a senhora Maria Umbelina de Albuquerque, Maranhão. E aí surgem as perguntas que levaram a essa pesquisa. Quem era então essa Maria Umbelina ressuscitada? Por que ela foi remetida para o Hospital Pedro II? Quem era Maria Umbelina de Albuquerque, Maranhão? Visando responder essas perguntas, passei a procurar os rastros, as pistas, parti em busca, tal como sugere Carlos Ginzburg, no seu método indiciário, passei a procurar tudo que pudesse me ajudar a desvendar aquele inusitado caso. Nesse sentido, eu vasculhei os arquivos da Santa Casa de Misericórdia, os relatórios dos presidentes da província da Paraíba, jornais locais, nacionais, os anais do parlamento, enfim, fiz uma vasta pesquisa sobre isso, além também de pesquisar a bibliografia sobre a lenda. Como aporte teórico-metodológico, eu me aproximei do campo da nova história cultural, especialmente através dos conceitos de práticas e representações do historiador Roger Chartier. Então, passando a narrar um pouco dos fatos. Quem era Maria Umbelina de Albuquerque, Maranhão? Essa jovem, era filha do comendador Antônio de Albuquerque Maranhão Cavalcante e esposa do capitão de polícia Anacleto José de Matos. Isso, dois homens influentes do Rio Grande do Norte, na província do Rio Grande do Norte, na verdade no norte do Brasil como um todo. Segundo a documentação consultada, a referida mulher veio a óbito em 1858, após um parto difícil, apesar de ter dado à luz a um filho saudável, que causou certa estranheza na população que vivia próximo à fazenda Cunha 1, onde se deu o trágico fim de Maria Umbelina. Segundo Luiz da Câmara Cascudo, que é um escritor norte-riograndense, o enterro de Maria Umbelina também causou estranheza na população local e mesmo nos familiares. Ele foi realizado muito apressadamente, motivado por um boato de que havia um odor desagradável no ambiente. Ocorre que durante os anos de 1858 e 1862,
né, Maria Umbelina caiu no esquecimento, né? Entretanto, né, no mês de fevereiro de 1862, um médico, né, não identificado foi chamado a uma pensão suspeita, né, um prostíbulo na capital paraibana, para prestar socorro a uma mulher que estava acometida de febre palúdica. Ao terminar a consulta, ele teria se dirigido à proprietária do estabelecimento e teria dito, abre aspas, se eu não tivesse assistido em Cunha 1, no Rio Grande do Norte, ao enterro da filha do comendador Antônio de Albuquerque Maranhão Cavalcante, diria que se tratava da mesma pessoa. Para sua surpresa, a mulher enferma, que ouviu o que ele havia dito, respondeu com convicção, abre aspas, e não se enganaria, doutor, eu sou Maria Umbelina, casada com o capitão de polícia Anacleto José de Matos, o qual ficou viúvo em 1858 por eu ter simulado estar morta e filha do comendador Antônio de Albuquerque Maranhão Cavalcante. Compreendendo a gravidade das revelações que aquela mulher fez, né, o médico não demorou-se a avisar o chefe de polícia da Paraíba, que era o doutor José Nicolau Riqueira da Costa, que passou a ocupar-se do caso com grande empenho. A suposta filha do comendador Albuquerque Maranhão teria contado ao médico e depois ao chefe de polícia que, abre aspas, casara sem amor, imposto a Anacleto José de Matos pelos pais. O namorado fiel era um português, moço, forte e bonito. Anacleto era grosseiro, impulsivo e grotesco. Depois de casada, encontrava-se com o português frequentemente, até que um dia foi surpreendida em palestra íntima pelo marido, que não a matou imediatamente por temer a vingança fulminante dos Albuquerque Maranhão. Fecha aspas, seu marido então teria denunciado ao comendador Albuquerque o que teria acontecido e o comendador, como de costume, reuniu o conselho da família que decidiu, para manter a ordem da família, suprimi-la do número dos vivos. Entretanto, àquela altura Maria Umbelina estava grávida e, para que a família, né, que era considerada uma família de bons cristãos, não maculasse, né, não ficasse maculada com sangue inocente, o sangue da criança, eles aguardariam o parto para que o crime fosse executado por meio de envenenamento, inclusive o envenenamento porque não deixaria nenhum tipo de marca que pudesse ser identificada quando o corpo fosse vestido e visitado. Então, durante o período em que ficou presa na casa dos seus familiares, Umbelina conseguiu furar o cerco por meio de uma escrava, mandou avisar ao seu amante a tragédia que estava por acontecer. E o seu amante, claro, começou a tomar providências para tentar evitar aquela tragédia. É importante observar que naquela sociedade que tinha como projeto social legitimar a dominação masculina, impondo às mulheres condições universais como ser cristã, ser mãe, dona de casa, submissa ao pai e depois ao marido, né? O que se entende é que o desaparecimento de Maria Umbelina, decidido pela corte da família, né? Pelo conselho de família, visava poupar da vergonha pública as duas famílias, tanto a família dos seus pais, né, do comendador Maranhão, como a família do seu esposo, do Anacleto José de Matos. Bom, voltando então ao caso, sobre a tentativa de matá-la por envenenamento, a suposta filha do comendador Maranhão assegurou, abre aspas, que seu marido Anacleto José de Matos mandou envenenar, que o encarregado da propinação, um português de nome Freitas ou Fortunato, trocou o veneno por um narcótico, que, considerada morta, foi enterrada na capela do Engenho Cunha 1, no Rio Grande do Norte, e que foi retirada da sepultura, subtraída durante a noite pelo mesmo português, e que, quando tornou a si, já achava-se no mar, dentro no caixão mortuário, em uma barca e na companhia do seu raptor. A notícia dessa maravilhosa história, o reaparecimento da suposta filha do comendador Albuquerque Maranhão, logo ganhou as páginas dos jornais de circulação nacional, né, ganhou o Império, ocasionando grande descontentamento às influentes famílias envolvidas. É importante observar também que entre os meses de abril e maio de 1862,
o comendador Maranhão, Anacleto José de Matos, o suposto esposo, e finalmente a senhora Joana de Albuquerque foram alvos das investigações do chefe de polícia, Dr. Riqueira Costas, que apesar da tentativa dos parlamentares, né, que eram amigos das famílias envolvidas, não cedia. Ele continuava as suas investigações. Consta que, inclusive, além de acariações verbais, ele também realizou exames, né, nos corpos dos réus, a fim de encontrar sinais congêneres, cicatrizes que eram apontados pela mulher ressuscitada. Né? E isso, claro, deixou os réus extremamente furiosos, especialmente no que diz respeito à averiguação do corpo da senhora Joana Albuquerque. Depois de tudo isso, ouvidas inúmeras testemunhas de ambos os lados, tanto partidários da ressuscitada, como aqueles que defendiam os réus, né, Dr. Riqueira Costa concluiu a averiguação, afirmando a veracidade daquilo que era narrado, contado pela suposta filha do comendador Maranhão. Presos os réus, observa-se o início de uma verdadeira disputa de poder nas províncias da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Disputas que envolvia homens poderosos de um lado e uma mulher de vida duvidosa, como ela foi colocada por ter sido achada dentro de um bordel, de outro, né? Pese que àquela altura, Maria Umbelina também passou a ser qualificada ou desqualificada como embusteira pelas autoridades do Rio Grande do Norte e pelo advogado de defesa, o padre Lindolfo Neves, né, por dizer ser quem não era, ou seja, por dizer ser a filha do comendador Maranhão. O doutor Silveira Lobo, que era um parlamentar, né, e que era amigo, né, na verdade concunhado do comendador Maranhão, conseguiu reverter o caso afirmando que se tratava de uma mulher louca, né? A partir daí o caso começou a tomar outras dimensões. Ele desconstruiu as provas juntadas pelo chefe de polícia, o Riqueira, afirmando o estado de epilepsia da ressuscitada, o que explicava a inexatidão, o seu desmemoriamento. Né? Ocorre que haviam testemunhas que confirmavam o que ela disse, inclusive testemunhas que diziam que o comendador Maranhão tinha também uma filha epilética. Como parte das manobras dos parlamentares, né, e aí destaca-se o Silveira Lobo e também o Bezerra Cavalcante, que eram cunhado e concunhado do comendador Maranhão, o chefe de polícia da Paraíba foi desqualificado para o cargo e substituído por Dr. Domingos Sobreira em setembro de 1862. Quando os senhores Anacleto José de Matos e Antônio de Albuquerque, Maranhão e Cavalcante conseguiram o habeas corpus. Isso é de muita relevância, por quê? Porque a partir daí entende-se que o processo começou a ter um novo rumo. A mulher foi tomada como louca, né, e os réus foram absolvidos. O primeiro pedido de tratamento para a senhora Maria Umbelina, que se tem notícia, data de outubro de 1862, portanto um mês a concessão de habeas corpus aos acusados de tentá-la envenená-la. O certo é que os propósitos da internação de Maria Umbelina no Pedro II seriam, se por um lado era silenciar, né, visto que os envolvidos no polêmico caso eram homens de grande prestígio político nas províncias do Rio Grande do Norte e Pernambuco, por outro garantiria então a absolvição dos acusados de tentá-la assassinar por envenenamento, dando por encerrado o processo. Inclusive ela foi também vítima de tentativa de assassinato dentro da própria Santa Casa de Misericórdia, e aí o provedor era o Lindolfo Neves. Ademais, se a mulher ressuscitada falava a verdade ou se tratava de uma embusteira ou louca epilética, como se referiam os parlamentares Bezerra Cavalcante e Silveira Lobo, não há como afirmar. Inclusive, né, ela é citada no testamento do seu pai, né, datado de março de 1862, como beneficiária, o que causa certamente estranheza. Destarte, ao tratar das experiências e trajetórias de vida, morte e ressurreição de uma mulher que lutou contra os padrões culturais de caráter patriarcal e cristão impostos socialmente, não é de estranhar a tentativa de silenciamento desta mulher, inclusive nas fontes.
né? Maria Umbelina, a mulher ressuscitada, qualquer que tenham sido suas motivações pessoais para viver como viveu, o fato é que ela desafiou uma sociedade, provocou homens poderosos, deixando o exemplo de luta e resistência contra os modelos socialmente impostos para mulheres do século XIX. Se era quem dizia ser, não temos certeza. De todos os modos, ela foi uma vítima da dominação social.